irmãos não puderam vir, alguns estão ocupados, outros tiveram alguns imprevistos, mas nossos irmãos estão bem, o Senhor está sustentando eles, e nós como igreja devemos orar uns pelos outros. É um mandamento do Senhor, é isso que o Senhor deseja de nós, que nós venhamos orar uns pelos outros. O pai, ele se alegra muito quando ele vê um filho ou uma filha dele se apresentando diante dele para apresentar um irmão. O pai, ele fica muito feliz. Ele diz assim: nossa, os meus filhos, eles estão orando um pelos outros. Esse meu filho, ele está vindo até mim, na minha presença, para apresentar um irmão dele. E eu digo para você, quando nós oramos uns pelos outros, nós vemos Deus agindo, Deus operando, Deus fazendo. Amém? Abra vossas Bíblias, por favor, no Evangelho de João. Segundo ele era um discípulo amado, né? Ele tinha essa percepção. João, ele falava dele mesmo, o discípulo amado. O discípulo amado. Evangelho de João, no capítulo 15. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz assim: eu te amo, Jesus. Eu amo Jesus do mesmo jeito. Se você achou, você pode falar também, viu? Aproveite e olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, você está cheiroso hoje, viu? Vocês estão tudo cheiroso, tudo cheiroso. Se ele não estiver cheiroso de fato, você fala pelo menos que ele está exalando o bom perfume de Cristo, tá bom? Não, o perfume de Cristo está cheiroso. Então vamos lá, Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, no capítulo 15. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Vamos fazer a leitura. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém? Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Jesus, é o Senhor mesmo que disse que a tua palavra é a verdade. Então te peço, Senhor, santifica-nos na tua palavra. Revela-te a nós por intermédio da tua palavra, porque a tua palavra é espírito e vida. A tua palavra é uma espada afiada de 2 gumes que penetra no mais profundo do nosso ser. Espírito Santo, enquanto estivermos aqui falando da tua palavra, que o Senhor venha iluminar o nosso coração, que a tua palavra venha atingir os nossos corações,
Que a Tua palavra venha prevalecer sobre os nossos corações. Fale conosco. Revela-te a nós. É que eu te peço, Abba, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou apenas trazer um contexto para os irmãos, para que possamos entender o texto. Vamos fazer a interpretação do texto e depois vamos fazer aplicações do texto aos nossos corações pela direção do Espírito Santo. Lembrando que na própria interpretação eu já vou fazendo algumas aplicações. E vamos sermos sensíveis àquilo que o Espírito Santo quer fazer e quer comunicar aos nossos corações. Fiquem bem atentos a tudo aquilo que Deus quer falar por intermédio da sua palavra. Porque neste momento está acontecendo uma batalha espiritual. O inimigo não quer que você receba a palavra. O inimigo não quer que você entenda a palavra. Mas neste momento, o Senhor está se revelando e Ele vai falar conosco. Amém? Este capítulo 15 é o famoso capítulo no qual Jesus ele fala da videira e os ramos. O texto da videira, que é desse capítulo 15 que nós acabamos de ler, se encontra no contexto da revelação de Jesus perante a comunidade dos seus discípulos. É importante entendermos, queridos, que antes do capítulo 15 tem outros capítulos, e é necessário entender o que aconteceu nos outros capítulos para que possamos ter um entendimento mais amplo do que está acontecendo no capítulo 15. No capítulo 13 até o capítulo 17, aqui nós temos os últimos sermões de Jesus, as últimas palavras de Jesus antes dele ser levado e ser crucificado. No capítulo 13, se você for ler, retroceder alguns capítulos, no capítulo 13, do versículo 1 ao 20, nós temos ali Jesus ensinando para os seus discípulos a respeito de servir os seus irmãos. Jesus, sendo mestre, sendo nosso Senhor, ele simplesmente começou a lavar os pés dos seus discípulos. E ele queria ensinar para os seus discípulos que da mesma forma que ele lavou os pés dos seus discípulos, eles deveriam lavar os pés uns dos outros. E no versículo 35 do capítulo 13, Jesus vai falar: vocês serão conhecidos como os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Logo depois do capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 20, até o versículo 35, Jesus então entra no discurso centrado na sua partida para o Pai, porque ele já estava prestes a ser levado para ser crucificado e então ir para o Pai. Só que antes de Jesus começar o seu discurso centrado na sua partida, logo depois que ele fala sobre a questão de lavar os pés, de amar uns aos outros, Jesus estava na mesa com seus discípulos naquele momento, e ali Judas, o traidor, ele saiu da mesa para trair Jesus. E logo depois de Judas ter saído da mesa, ali naquele momento com seus discípulos, Jesus então começou a falar a respeito da sua partida para o Pai. Jesus também começou a falar sobre o mandamento novo que ele estava entregando para os seus discípulos, que era amar o próximo. E Jesus também faz a promessa do Consolador, do Espírito Santo, que seria enviado para os seus discípulos. E então ele começa o capítulo 15 dentro desse contexto. E é importante entender que esse capítulo 15 ele é muito estratégico. Por quê? Porque no texto Jesus acaba de falar de sua volta para o Pai. Mas antes é necessário que os seus discípulos saibam o que é essencial. É necessário que os seus discípulos saibam o que é, de fato, ser um discípulo de Jesus. E aqui que entra o capítulo 15. Jesus quer ensinar isso para os seus discípulos, o que é ser um verdadeiro discípulo. O que é ser um verdadeiro discípulo? Então nós vamos entrar no texto, no capítulo 15, depois do contexto que eu já trouxe para vocês, e vamos expor verso por verso até o verso 8. Você pode acompanhar, por favor, nas escrituras, e vamos expor o texto. No versículo 1 está escrito: eu sou a videira verdadeira.
No capítulo 15, Jesus quer comunicar para os seus discípulos o que é ser um discípulo verdadeiro. Mas Jesus ele faz isso usando figuras de linguagem. Jesus ele amava usar figuras de linguagem. Justamente porque usar figuras de linguagem é didático. É fácil para que seus ouvintes pudessem entender. Quando Jesus estava diante de uma multidão que trabalhava com agricultura, Jesus usava figuras de linguagens relacionadas à agricultura. Quando Jesus estava diante de uma multidão que trabalhava com a pesca, Jesus utilizava figuras de linguagem relacionadas à pesca. Então aqui Jesus ele é intencional em usar essa figura de linguagem do contexto da agricultura para que os seus discípulos pudessem entender o que ele queria comunicar. E cada figura que Jesus apresenta aqui tem um significado específico. No versículo 1, Jesus se apresenta como eu sou a videira verdadeira. Essa expressão eu sou, querido, nós encontramos no Evangelho de João 7 vezes. É importante entender que o Evangelho de João tem como objetivo principal revelar a divindade de Cristo. João está combatendo uma heresia que estava surgindo naquele contexto histórico, na qual se negava a divindade de Cristo. E é justamente por isso que João ele é enfático em revelar Jesus como Deus, como sendo o próprio Deus. E no Evangelho você percebe que Jesus ele se intitula como eu sou. Essa expressão eu sou se encontra em Êxodo no capítulo 3, no versículo 14. Quando Deus se revelou para Moisés, ele disse: eu sou o que sou. Alguns preferem na tradução original eu serei o que serei. Mas Jesus ele se apropria desse nome, e basicamente o que Jesus está dizendo é: eu sou Deus. E é justamente por isso que os fariseus eles ficavam furiosos com Jesus e queriam matá-lo. Porque quando Jesus dizia que ele era o eu sou, ele estava dizendo que ele era o próprio Deus. E era um absurdo para os fariseus. Então aqui nessa expressão está nos mostrando que Jesus é o eu sou. Ele fala: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira. E aqui quando ele usa a expressão videira verdadeira, é importante entendermos que no Antigo Testamento a expressão videira era para se referir a Israel. Porque Israel foi chamado por Deus para frutificar para as nações. Todavia, Israel não frutificou porque não permaneceu em Deus, justamente porque Israel desobedeceu e se corrompeu com outros ídolos. Mas Jesus está mostrando para os seus discípulos que ele não é como Israel. Porque diferente de Israel, que não permaneceu, Jesus permaneceu totalmente unido ao Pai. Jesus permaneceu totalmente obediente ao Pai. E Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira. Por quê? Porque Israel se tornou uma videira estéril, que não frutificou, porque não permaneceu em Deus. Mas Jesus, quando ele diz que ele é a videira verdadeira, ele está dizendo que ele é a videira que produz frutos. Ele é a videira frutífera, que produz fruto aceitável para Deus e na vida de todos aqueles que estão unidos a ele pela fé. Basicamente o que Jesus está mostrando aqui para os seus discípulos é que não é pertencer a Israel que os tornavam aceitos por Deus, mas o que os tornariam aceitos por Deus, os que o fariam frutificar, é se eles permanecessem naquele que nasceria de Israel, que é o Messias. Então ele está se revelando como Messias, como aquele que viria de Israel, e aqueles que estão nele, aqueles que estão unidos a ele, estes frutificarão. Glória a Deus. Jesus é a videira verdadeira. Glória a Deus. E tanto gentil como judeu precisam se unir a ele para serem aceitos por Deus e frutificarem. E neste texto você pode observar que Jesus usa algumas figuras de linguagem. Primeiro, a da videira verdadeira, que se refere a ele, e depois ele vai dizer: e o meu pai é o lavrador.
ele apresenta o Pai como lavrador, como agricultor. Ou seja, o Pai Celestial é aquele que cuida, é aquele que controla. E aí ele chega no verso 2 e nós vamos continuar a exposição. E ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Para entendermos essa expressão, estando em mim, está em mim, no verso 2 que nós acabamos de ler, deve ser lido à luz do contexto imediato, queridos. Porque se nós não lermos esse texto a partir do contexto imediato, nós não vamos entender o que Jesus queria comunicar para os seus discípulos. Porque o que Jesus queria comunicar é o que é ser um verdadeiro discípulo. E na última ceia, Judas, ele estava na mesa com Jesus. Porém, Judas não permaneceu e saiu para trair Jesus. E é interessante entender, queridos, que Judas esteve com Jesus desde o início. Judas, ele comeu junto com Jesus. Judas, ele presenciou tudo que Jesus fez. Judas dormiu no mesmo lugar que Jesus dormia com os demais discípulos. Judas até era o tesoureiro de Jesus. Mas embora aparentemente estivesse com Jesus, ele não estava realmente em Jesus. Então o que Jesus está dizendo é: vocês são verdadeiros discípulos porque vocês permanecem. Mas os falsos discípulos, eles não permanecem. Jesus está trazendo esse capítulo 15 à luz do contexto de que Judas não permaneceu. Ele saiu, mas os discípulos permaneceram. Então, basicamente, o que nós temos que entender aqui nesse texto, queridos, que é importante para entendermos o sentido aqui, é que o verdadeiro discípulo permanece. O verdadeiro discípulo permanece. E João, no Evangelho de João, você pode ler que ele gosta muito de fazer contrastes entre luz e trevas. E nesse capítulo ele está fazendo contraste entre aquele que permanece e aquele que não permanece. E o que Jesus está ensinando para os seus discípulos é que o verdadeiro discípulo permanece, já o falso discípulo não permanece. O verdadeiro discípulo frutifica por permanecer, mas o falso discípulo não frutifica por não permanecer. Então a ideia do texto aqui no versículo 2 que nós acabamos de ler, não é que o ramo é cortado por não frutificar, porque o fruto é apenas a evidência de não permanecer. Então entenda que o texto está trazendo uma ideia de que o ramo é cortado por não permanecer, e por isso que não frutifica. Então, quando ele diz que o ramo estando em mim não der fruto, ele o corta, ele está mostrando que esse aqui não permanece, porque aquele que não permanece não frutifica. E observe o que diz o versículo 6. Apenas pulando um pouco, o verso 6 está escrito: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Jesus não está dizendo aqui: aquele que não frutificar será lançado fora. Mas ele está dizendo no verso 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Ou seja, aquele que não frutifica é aquele que não permanece. O falso discípulo, ele não permanece, por isso que não frutifica. Mas o verdadeiro discípulo, ele permanece. Por permanecer na videira, ele frutifica. Essa é a ideia do texto. A ideia do texto toda do capítulo 15 é sobre permanecer. E o fruto é apenas uma evidência do permanecer. Aí no verso 2, podemos continuar o texto. Olha o que diz o texto: e todo o que dá fruto, ele limpa. Então, quando ele está dizendo aqui que todo o que dá fruto, ele limpa, ele está falando dos ramos que permanecem nele. Ou seja, aqueles que permanecem, esse produz frutos. Mas aqueles que permanecem, que são os verdadeiros discípulos que produzem frutos, estes o Pai faz questão de limpar, para que eles possam dar mais frutos ainda. Para que possam dar mais frutos ainda.
Então, ser o verdadeiro discípulo significa que o Pai vai te limpar para que você possa dar mais frutos ainda. E é interessante que o instrumento no qual o agricultor faz a poda, faz a limpeza, é a própria palavra. Observe no versículo 3, olha o que está escrito: vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado. Então aqui está muito claro que o instrumento pelo qual o agricultor utiliza para limpar os ramos que já frutificam, para que frutifiquem mais, é a palavra. Então o verdadeiro discípulo, ele é limpo, purificado pela palavra. E eu acho maravilhoso, queridos, um exemplo que um pregador do século XVIII chamado Charles Spurgeon, ele deu a respeito da limpeza, da poda. Ele vai dizer que o instrumento pelo qual o agricultor, o pai, ele limpa os ramos frutíferos para que deem mais fruto, é uma pequena faca afiada, na qual o cabo dessa faca são os problemas, e a lâmina é a própria palavra de Deus. Isso é maravilhoso, porque o processo de limpeza, o processo de poda, é um processo doloroso, porque o ramo precisa, de certa forma, ser machucado para que ele possa produzir mais fruto. Então entenda, queridos, que Deus vai permitir que você passe por algumas circunstâncias, por algumas situações, para que Ele venha vir com a sua lâmina, que é a sua palavra, e te limpar, te moldar, para que você venha dar mais frutos. Aleluia. Muitas vezes passamos por algumas circunstâncias em nossa vida, e nós costumamos perguntar o porquê passamos por estas circunstâncias, por que passamos por estas situações. E muitas delas não foi você que causou, elas simplesmente aconteceram. Mas entenda que é o próprio Pai permitindo que você passe por estas circunstâncias, para que Ele venha te deixar vulnerável, para que Ele possa vir com a sua lâmina, ou seja, a palavra, e Ele venha te limpar, te purificar, para que você venha dar mais frutos. Então, em vez de reclamar durante o processo, então em vez de murmurar diante das dificuldades que enfrentamos, simplesmente se renda à vontade do Pai e deixe Ele fazer em você o que Ele quer fazer. Por mais que isso venha a doer, mas é necessário, porque esse processo Ele está te limpando por intermédio da sua palavra, para que você venha produzir mais frutos do que você já está dando. O Pai, Ele limpa aqueles que são seus. O Pai, Ele limpa aqueles que são seus. Eu acredito que muitos de vocês aqui estão sendo limpados, purificados pelo Pai, para que vocês possam dar mais frutos para a glória dele. Amém, Jesus. No verso 4, continuando a exposição, ele diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Aqui é muito interessante esse verso 4, porque essa expressão permanência é a ênfase de todo o capítulo 15. Só no capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 10, Jesus repete o verbo permanecer 10 vezes. Jesus repete o verbo permanecer do versículo 4 até o versículo 10 vezes. Permanecer. Permanecer. E permanecer em Cristo, queridos, está primariamente relacionado à nossa união com Ele por meio da fé. Quando o pecador se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, este pecador é imediatamente unido a Cristo. Esse texto nos mostra a nossa união mística com Cristo, a nossa união com Cristo por intermédio da fé. Então aquele que recebeu Jesus, este foi unido a Jesus e permanece nele. Aleluia. E permanece nele. A metáfora, por exemplo, da vinha que nós estamos vendo aqui, mostra que somente quando os nutrientes fluem
para os ramos é que os frutos aparecem. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Deus está dizendo, vocês só podem frutificar se vocês permanecerem em mim. Vocês só são verdadeiros discípulos se vocês permanecem em mim. E o fruto é apenas a evidência de permanecer. A evidência de permanecer. Observe o verso 5, o que Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Novamente aqui no versículo 5, Jesus menciona a nossa identificação com Ele, através da nossa união com Ele, e mostra que a frutificação não é independente ou autossuficiente, mas totalmente dependente dele. Ninguém pode produzir fruto nele mesmo. Os ramos só podem produzir frutos porque eles pertencem à videira. E é a partir dessa permanência, dessa dependência, que os nutrientes da videira chegarão nos ramos e então eles poderão frutificar. Você não pode frutificar por você mesmo. Você não tem a capacidade de produzir frutos. Nenhum de nós tem. Nós só podemos frutificar através da videira. Aleluia. Então Jesus está mostrando aqui uma dependência, que o verdadeiro discípulo depende de Cristo. Ele precisa de Cristo. Ele é totalmente dependente da graça de Cristo para frutificar. Para frutificar. Aleluia. No verso 6, vocês podem me acompanhar? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Os que não permanecem, ou seja, os que não estão unidos a Cristo verdadeiramente, eles mostram que nunca tiveram um relacionamento salvador com Cristo. O seu destino é descrito com uma linguagem de perdição aqui no versículo 6. Você pode observar que Jesus disse: será lançado fora. Porque o ramo que não frutifica, ele é lançado fora. Ele é queimado pelo fogo. Então Jesus está usando aqui uma figura de linguagem da própria agricultura, do ramo que não frutifica, para apontar para os seus discípulos, dizendo: aquele que não permanece em mim, ou seja, aquele que não está unido a mim, aquele que aparentemente está comigo, mas não está unido a mim, como Judas o traidor, este será lançado no fogo. É uma linguagem de juízo que Jesus está trazendo aqui. Uma linguagem de juízo. Então o que nós entendemos aqui, queridos, é que se você que está aqui ainda não se arrependeu dos seus pecados e não entregou sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu tenho uma notícia para te dar: você está perdido, você está condenado. Mas existe uma boa notícia para você: é que se você esta noite receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você será unido a Ele e você receberá vida. Aleluia. Mas aqueles que não estão unidos a Cristo estão perdidos em seus pecados e delitos, e os seus destinos é a perdição eterna. É o que Jesus está falando no versículo 6. É só você ler e observar o que Jesus está dizendo. No verso 7, olha o que ele diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Jesus está falando sobre o verdadeiro discípulo aqui. Que o verdadeiro discípulo é aquele que permanece, por permanecer e frutifica. E ele está dizendo: o verdadeiro discípulo, as minhas palavras permanecem nele, e ele permanece em mim. E por causa das minhas palavras permanecerem nele, e eu permanecer nele ali, o que eles pedirem em meu nome, assim será feito. Por que assim será feito? Porque quando nós estamos cheios da palavra de Deus,
as nossas petições serão alinhadas à vontade de Deus. Então, se nós estamos alinhados pela palavra, cheios da palavra, a nossa oração será de acordo à vontade de Deus revelada na palavra. Então, quando nós oramos alinhado à Escritura, alinhado à vontade de Deus, nós teremos orações eficazes. Nós vamos pedir coisas ao Pai e seremos atendidos. Olha o que Jesus está dizendo desse relacionamento maravilhoso com Ele, desta união maravilhosa com Ele, na qual os verdadeiros discípulos, estes pedem em seu nome, porque as palavras de Cristo estão neles. Então a vontade deles é alinhada à vontade de Deus. Então o que eles vão pedir é o que está no coração de Deus, e porque eles pedem aquilo que está no coração de Deus, eles são atendidos. Eles são atendidos. Eles experimentam respostas de oração. As orações são eficazes. Aleluia. Glória a Deus. Relacionamento com Jesus. E aqui não fala, querido, sobre você orar sobre qualquer coisa e você vai ser atendido. Aqui fala que por estarmos cheios da sua palavra, as nossas orações estarão alinhadas à vontade de Deus e serão orações eficazes. Aleluia. Verso 8. O Pai é glorificado. Olha o que diz o verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Então Jesus está dizendo que o Pai é glorificado quando damos muito fruto. E só é possível dar muito fruto permanecendo em Cristo. Porque, lembrando novamente, repetindo novamente, o que Jesus está mostrando nesse texto é que o verdadeiro discípulo permanece, mas o falso discípulo não permanece. Porque o falso discípulo é como Judas, estava desde o início com Jesus, mas ele não permaneceu com Jesus. Mas o verdadeiro discípulo é como aqueles discípulos que permaneceram com Jesus, e por permanecer em Jesus, eles frutificam. Aleluia. E aqueles que frutificam, o próprio Deus limpa por intermédio da sua palavra, para que eles continuem produzindo mais e mais para a sua glória. E o maravilhoso do versículo 8 é que Jesus fala: nisto é glorificado meu Pai. O agricultor, o Pai Celestial, ele é glorificado quando aqueles ramos que permanecem na videira, por permanecerem, eles dão muito fruto, e eles mostrarão que são discípulos verdadeiros de Jesus. Discípulos verdadeiros de Jesus. Agora é interessante entendermos aqui qual é a natureza desse fruto, porque Jesus fala sobre frutos, mas é importante entender qual é a natureza desse fruto. O que significa isso? Alguns teólogos gostam de relacionar esse fruto ao fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, versículo 22, e faz sentido fazer essa conexão, mas no próprio texto nos dá algumas opções que podem nos levar a crer o que é esse fruto. Por exemplo, no próprio capítulo 15, nós podemos concluir que o fruto que Jesus está dizendo são as orações eficazes, as orações respondidas. Ou talvez podemos dizer, como alguns teólogos acreditam, que esse fruto fala sobre a obediência aos mandamentos de Cristo, como ele fala no verso 10. Alguns vão dizer que o fruto é o que diz no versículo 12, que é o amor, amar uns aos outros, que também está relacionado a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Outros podem dizer que o fruto fala sobre dar testemunho de Jesus, como está escrito no versículo 27. Porém, eu acredito, queridos, e fazendo uma exegese no texto, nós podemos concluir que quando Jesus fala de uma vida de frutificação, que esse muito fruto não está dizendo de uma coisa só. Mas quando ele fala sobre fruto, ele está falando de algo que é amplo, que não é apenas uma coisa, mas que são várias coisas.
Então eu acredito que quando Jesus fala sobre frutificar, Ele está falando de uma vida que glorifica a Deus. Aleluia. E esse fruto sim são as orações eficazes. Esse fruto sim é o amor. Esse fruto sim é o testemunho de Cristo. Esse fruto sim é a obediência aos mandamentos do Senhor. Esse fruto sim é um caráter parecido com o de Jesus. Ou seja, esse fruto que Jesus está dizendo é uma vida que glorifica a Deus. E só é possível glorificar a Deus permanecendo na videira. E a evidência que você é um discípulo verdadeiro é que você permanece. Aleluia. E por permanecer, automaticamente você vai viver uma vida totalmente para a glória de Deus. Aleluia. Uma vida para a glória de Deus. Uma vida para a glória de Deus. E aqui eu quero trazer algumas aplicações específicas ao nosso coração. A primeira aplicação que eu quero trazer é que permanecer. Nós aprendemos que permanecer é a nossa união com Cristo por intermédio do arrependimento e fé. Os pecadores que se arrependem dos seus pecados e entregam as suas vidas a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, estes são reconciliados com Deus. Estes são unidos a Cristo, pertencem a Cristo, se tornam discípulos de Cristo. Mas permanecer, que Jesus está trazendo aqui, também envolve um relacionamento com Cristo. Porque aqueles que foram unidos a Cristo pela fé, estes devem ter um relacionamento real e vivo com Cristo. E Jesus nos mostra que esse relacionamento vivo com Cristo é através de sua palavra, porque é a palavra que nos limpa, como ele diz no versículo 3. É a palavra que nos limpa para que possamos dar mais fruto. É a palavra que nos faz conhecer quem Cristo é. É a palavra que nos transforma, que nos molda, que nos revela quem Cristo é. Então não tem como ter um relacionamento vivo com Cristo sem a sua palavra. Porque a palavra é o meio pelo qual o conhecemos, mas a palavra é o meio pelo qual Cristo nos transforma. Cristo nos transforma para produzir frutos para a sua glória. E através da oração, porque no versículo 7 ele fala sobre orações eficazes. Ou seja, é esse relacionamento vivo com Cristo, porque você agora permanece em Cristo, você está unido a Cristo, então você tem um relacionamento real com Ele, por intermédio da sua palavra, por intermédio da oração, que está totalmente permeada pela palavra. Então você se relaciona com Ele, você o conhece. Oh, é maravilhoso estar em Jesus. A nossa união mística com Cristo é o maior milagre que você pode conhecer. Aleluia. A união de um pecador com Cristo é o maior milagre que você pode ver com seus próprios olhos. Aleluia. A nossa união com Cristo é maior do que qualquer sinal que você pode ver. Estar unido a Cristo, ter um relacionamento real com Cristo, porque todo aquele que está em Cristo, ele é conduzido pelo próprio Cristo a ter um relacionamento real com Ele. Talvez você está procurando uma palavra, você que nasceu de novo, você que é o verdadeiro discípulo de Jesus. Talvez você está dizendo: eu quero uma palavra de Deus para 2025. Aí está a palavra de Deus para você em 2025. Permaneça em um relacionamento vivo e real com Cristo. Glória a Deus. Porque é isso que importa. É isso que Ele quer. O que Deus quer para você em 2025, em 2026, em 2027, até que Ele venha, é que nós venhamos ter um relacionamento cada vez mais profundo com Ele. Amém. Através da sua palavra, através da oração. Aleluia. Através dessa nossa união mística com Ele. É essa a palavra de Deus para você em 2025, meu irmão. Aleluia. Permanecer em um real relacionamento com Jesus. Amém.
onde a vida de Cristo flui em você e através de você. Aleluia. Aleluia. Segunda aplicação: frutificar. O que eu quero que vocês entendam nesse texto é que frutificar não é algo produzido pela força do nosso braço. Frutificar não é algo que é produzido pela força do nosso braço. Todos aqueles que tentam assim fazer só encontrarão frustração. Mas devemos nos aprofundar em permanecer em um profundo relacionamento com Cristo, que naturalmente nos levarão a frutificar para a glória do Pai. Então, não é você que frutifica, não é o teu esforço em produzir fruto que vai fazer o fruto aparecer. Porque Jesus é claro, ele é enfático em dizer no versículo 4, no versículo 5 do capítulo 15, que sem ele nada podemos fazer. Que se o ramo não estiver nele, o ramo não pode produzir fruto. Então, não pense que você produz o fruto. Não pense que é você que tem a capacidade de produzir o fruto. Mas entenda que é o próprio Cristo que produz esse fruto em você, a partir da sua união com Ele. E o que temos que fazer não é nos esforçar para produzir fruto. O que temos que fazer é descansar na nossa união com Cristo e cada vez mais nos aprofundar nesse relacionamento com Cristo, que estamos unidos pela fé, e automaticamente, naturalmente, esses frutos começarão a aparecer para a glória de Deus Pai. Não é pela força do braço, mas é pela permanência na videira, no relacionamento real com Cristo, por sua palavra, que nos limpa, que nos purifica, através de uma oração alinhada às Escrituras, que nos santifica, que nos leva a conhecer a vontade de Deus e produz frutos em nossa vida, e vivemos uma vida para a glória de Deus. Aleluia. Outra palavra para 2025. O que o Senhor quer é que você descanse nele, e que você se preocupe mais em permanecer em um real relacionamento com Cristo, em vez de se esforçar pela sua própria força em produzir fruto. Porque o que eu mais tenho visto na jornada, isso acontece até conosco mesmo, comigo já aconteceu várias vezes, eu querendo produzir fruto pela força do meu próprio braço, mas eu sempre me encontrava frustrado, porque eu não conseguia. Até que Jesus me mostrou por intermédio da sua palavra, que não sou eu que produzo o fruto, mas é Ele que produz o fruto em mim. E o que eu tenho que fazer é continuar arraigado, alicerçado na sua palavra, em um real relacionamento com Ele, e automaticamente a minha vida será transformada, e eu viverei uma vida para a glória de Deus. Aleluia. Para a glória de Deus. A palavra que o Senhor quer comunicar aos nossos corações hoje, igreja, é que nós devemos permanecer na videira, em um real relacionamento com Cristo, e é a partir desse relacionamento que nós viveremos uma vida para a glória de Deus. Amém, Senhor. Não se distraia, não se disperse, mas continue com os olhos em Cristo, continue buscando a Cristo por intermédio da sua palavra. Entenda a sua identidade em Cristo, porque a partir do momento que você recebeu a Cristo verdadeiramente, você está unido a Ele. Meu Deus, isso é algo muito profundo, queridos. Nós estamos unidos a Cristo. Você, se recebeu a Cristo verdadeiramente, você está unido a Ele. Você está nele, Ele está em você. Meu Deus, nós temos que ter consciência disso, irmãos. Nós temos que ter consciência disso. Nós temos que entender. Recapitulando, permanecer é ter um relacionamento vivo com Cristo. Não é algo esporádico, mas todos os dias. E o frutificar não cabe a nós, mas cabe através do nosso relacionamento com Cristo, e Ele vai produzir os frutos em nossa vida.
Essa é a palavra para os nossos corações. Amém. Permanecer em um real relacionamento com Jesus. Amém. Fiquem sobre vossos pés, por favor. Pastor, eu estou fraco. Eu estou fraca. Pastor, eu não estou conseguindo ter esse real relacionamento com Jesus. O que eu faço? O que eu faço? Entenda que Jesus não quer um sim forte, no sentido, eis-me aqui, Senhor, com toda a sua força. Não, Jesus, ele recebe um sim fraco. Jesus, ele recebe a nossa vulnerabilidade. Jesus, ele recebe o nosso amor imperfeito. Jesus, ele recebe a nossa fraqueza. Porque é em nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Então, mesmo fraco, se aproxime de Cristo. Mesmo vulnerável, se aproxime de Cristo. E entenda que é Ele que vai fazer em você. E entenda que você é dependente dEle. E que a única coisa que você tem que fazer é se aproximar dEle através da sua palavra. E deixar a vida de Cristo fluir em você. E a vida de Cristo fluindo em você vai te fortalecer, vai te encher, vai te moldar, vai te conduzir a níveis mais profundos nele. Jesus recebe a sua vulnerabilidade. Muitas vezes colocamos máscaras, muitas vezes endurecemos o nosso coração, mas o que Jesus quer é que nós venhamos reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Os verdadeiros discípulos são aqueles que reconhecem a sua incapacidade de buscar a Deus. Os verdadeiros discípulos são aqueles que reconhecem que são totalmente dependentes da graça de Cristo. Todos os dias dependemos da graça de Cristo. Todos os dias tem graça de Cristo disponível. Aleluia. O que temos que fazer é simplesmente abrir o nosso coração e nos lançar nele. E nos lançar nele. Que nesse momento você venha falar com Jesus. Fale com Jesus aqui esta noite. Fale com Jesus. Ele te conhece. Seja transparente com Jesus. Seja vulnerável. Se expõe à graça de Cristo que está sendo liberada aqui esta noite.
videira, eu sou seu ramo, longe de ti não há vida em mim. Morto estou sem ti, morto estou sem ti. És a videira, eu sou seu ramo, longe de ti não há vida em mim. Morto estou sem ti, morto estou sem ti. Você que está aqui, que ainda não recebeu Jesus, você tem a oportunidade hoje de entregar a sua vida a Jesus. Não, Jesus não precisa de você. É você que precisa de Cristo. E Jesus, Ele te chama hoje para que você venha se render, se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Ele. E se você entregar a sua vida a Jesus, você será unido a Ele. E nada poderá nos separar dele. Nem a morte, nem a vida, nem as tribulações, nada pode nos separar de Cristo. Aleluia. Se você que está aqui esta noite, a palavra do Senhor tocou teu coração e você quer se render a Cristo esta noite, você pode vir aqui à frente e nós vamos orar por você. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Amém. Vamos orar, queridos. Crianças,